Começar. Então, nessa ação penal, Vai ser mantido em sigilo também. É, sim. Isso. E a contradita do estilo. Perfeito. Só vou fazer a chamada aqui da gente, tá? Então, nessa ação penal, 505, 49, 32 e 38, depoimento do senhor Marcelo Bael Debrecht. Como foi fundamentado nos outros termos, como existe sigilo ainda dos depoimentos do Supremo Tribunal Federal, está sendo mantido da mesma forma. E fica registrada a contradita, também do defensor do senhor Antônio Palocci. E, embora registrada a contradita, vai ser tomado o compromisso na linha das fundamentações anteriores, certo? Senhor Marcelo Debrecht, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas, como foi informado aqui no processo, o senhor teria feito um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Sim, perfeito, excelência. Senhor Marcelo, por conta desse acordo, o senhor não tem o direito ao silêncio, o senhor renuncia esse direito ao silêncio, e além disso, o senhor assume o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça, certo? Perfeito, excelência. Eu vou lhe advertir, senhor Marcelo, que se o senhor então faltar com a verdade, além do senhor perder esse seu acordo, o senhor também sofre um novo processo criminal por um crime de falso testemunho especial que está lá na 12.850, certo? Estou ciente. Se o senhor quiser puxar o microfone mais próximo, para onde ficar. Senhor Marcelo, algumas questões preliminares. O senhor assumiu quando a posição de presidente da construtora, Norberto Odebrecht? Em 2002. E o senhor permaneceu nessa posição até quando? Na prática, até 2008, formalmente até 2010. E saindo dessa posição, o senhor foi ser presidente da holding, isso? Fiquei um período como vice-presidente da holding entre 2008 e 2009. E em 2009 assumi como presidente da holding. Certo. E o senhor permaneceu até a sua prisão depois, né? Exatamente. Perfeito. Foi mencionado aqui nesse processo a respeito da existência de um setor específico no grupo Odebrecht que estaria encarregado de fazer pagamentos não contabilizados. Havia um setor dessa espécie? Não chamamos propriamente setor. Na verdade, havia uma equipe que fazia pagamentos não contabilizados. Isso aí, na verdade, esse processo todo, excelência, eu acho que talvez cabe essa explicação aqui, é o seguinte: até mais ou menos a década de 80, os pagamentos não contabilizados eram realizados nas próprias obras. Então, as próprias obras ou as empresas que queriam fazer pagamentos contabilizados, não contabilizados, elas mesmas faziam, geravam os recursos e faziam os pagamentos. Isso, de certo modo, contaminava toda a contabilidade da empresa, levava a um risco fiscal, levava a ineficiência fiscal e tinha um descontrole total. Quando chegou mais ou menos no início da década de 90, e até coincidindo com nossa internacionalização, se adotou o modelo que existe até hoje, quer dizer, ou existia, que era um modelo de separação do que a gente chamava de geração e distribuição. Sim. A geração, que era gerar os recursos não contabilizados e disponibilizar em offshore no exterior, do início da década de 90 ela passou a ser predominantemente no exterior. Certo. Porque tinha uma eficiência fiscal, a gente precisava muitas vezes, porque tinha um país que tinha restrição cambial, então levava a sérias questões. No Brasil, por exemplo, nós sempre tivemos prejuízo. Então não era interessante fazer geração no Brasil, porque... Bom, e havia um modelo de distribuição que, a partir do momento que era gerado, se passava para offshores, e aí os empresários que tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados pediam a essas pessoas que cuidavam desse assunto, por exemplo, se eu não me engano, a Maria Lúcia, ela... Não, mas, por exemplo, vamos tentar seguir aqui uma ordem. A partir de qual momento houve a formação de uma equipe encarregada da distribuição? 90. 90. No início de 90. Certo. E houve algum momento que essa equipe ficou subordinada ao senhor? Essa equipe sempre ficou subordinada aos empresários, aos presidentes das construtoras. Na época a gente tinha 3 construtoras, cada um tinha a sua. Tá. Quando eu assumi a construtora, a equipe estava subordinada à minha questão como presidente da construtora. Quando eu fui para a holding, passou a ter 5 responsáveis pelas construtoras. Com o processo de geração e distribuição, tinha um problema que era o seguinte: você gerava tudo no exterior e você tinha muita demanda de distribuição no Brasil,
principalmente em época de eleição, por causa do Caixa 2 e tudo mais. Aham. Então, se eu deixasse naquele momento um dos responsáveis pela construtora como responsável pela parte de distribuição, podia haver uma priorização dele em detrimento dos demais, e aí sempre gera conflito. Então, na prática, o que aconteceu? Quando eu fui para a hold, como ficou 5 responsáveis pela construtora, a pessoa de distribuição, Uhum. certo? Por uma questão de disciplina, continuou comigo. Certo. Essa pessoa era o senhor Hilberto Silva. Neste momento era o Beto, quer dizer, quando eu comecei na construtora não era o Hilberto, a pessoa sofreu um AVC e eu fiz a substituição por Hilberto. Certo. E essa equipe, ela, dentro do organograma da empresa, ela estava formalmente em algum setor, alguma das empresas ou na holding? Como é que funcionava? Na verdade, quando eu assumi, Uhum. por 2 anos enquanto eu assumia, enquanto eu era o antigo responsável, não existia uma denominação específica. Então, no organograma da empresa, essa pessoa responsável pelas operações estruturadas recebia o nome de assessor. Sei. Quando o Hilberto veio assumir o programa porque a pessoa sofreu AVC, ele me solicitou, ele me disse o seguinte, Marcelo, eu não queria, todo mundo sabe o que é que aquela pessoa faz, eu não gostaria que as pessoas soubessem. Quem sabe, quem precisa fazer uso de pagamento não computabilizado e tem autorização, precisa. Quem não precisa saber, não precisa. Então, ele sugeriu que se desse o nome de operações estruturadas, e aí tem uma confusão, porque operações estruturadas, e esse nome a gente vai achar, inclusive, em muitas planilhas da área financeira, que não tem nada a ver com essa equipe, são operações financeiras com garantias específicas. Então, ele disse, se eu receber o nome de responsável por apoio a operações estruturadas, quem não souber para que se trata, vai pensar que quando eu estou indo para um contrato, uma empresa, eu estou apoiando essa pessoa em financiamento específico. Então, na verdade, foi um pedido dele, porque a outra pessoa, muita gente na empresa sabia qual era o papel dele. Então, foi assim que ele recebeu a denominação de responsável por operações estruturadas, que é operações financeiras específicas. A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao senhor, o senhor pode me descrever assim sinteticamente como é que funcionava? Por exemplo, quer-se fazer um pagamento não contabilizado a alguma pessoa. Qual que era o procedimento dentro? Todos os empresários que tinham centro de resultado, o que é que a gente chama de centro de resultado? Pequenas empresas. Uhum. No caso, deviam ter uns 300 pequenas empresas. Todos os empresários, eles tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Inclusive, muitos dos que se reportavam para mim já faziam pagamentos não contabilizados antes de eu entrar. Sei. O líder dessas pessoas não precisava autorizar nenhum desses pagamentos. E eu não sei, quer dizer, se algum líder mudou esse procedimento, eu desconheço, mas eu, nem os outros líderes que eu conheço, precisava autorizar quando o empresário, que era responsável por um centro de resultado, fazia uma solicitação de pagamento não contabilizado, ele tinha autorização para fazer isso. A exceção se dava, e aí talvez haja uma confusão, a exceção se dava quando aquele empresário responsável por um centro de resultado, ele não tinha no caixa oficial os recursos. Sim. Por quê? Ao ele fazer pagamento não contabilizado, esse pagamento depois ia ser alocado gerencialmente à empresa ou ao projeto dele. Sim. Se ele não tinha recurso no caixa oficial, ele não poderia fazer pagamento não contabilizado. Uhum. Esse procedimento então, ele não tinha autorização para fazer pagamento não contabilizado se ele não tivesse recurso no caixa oficial. Até 2006, essa autorização era meio difusa e muitas vezes os empresários se aproveitavam disso, faziam os pagamentos não autorizados e a contabilidade só ia depois descobrir, na hora de alocação, que não tinha recurso. Aí foi basicamente a única mudança que eu fiz, eu coloquei uma pessoa para que ao se fazer o pedido de pagamentos não contabilizados, o empresário entrava diretamente em contato com a equipe de distribuição para fazer o pagamento. Só que essa equipe tinha que receber um ok dessa pessoa, que era a gente chamava o Bira, que não estava ligado a mim, mas essa pessoa tinha que fazer o cheque. Se na hora que ela checasse não existisse saldo na conta oficial da pessoa, a pessoa só poderia aprovar esse pagamento não contabilizado se tivesse uma aprovação minha. Eu me recordo que isso deve ter ocorrido umas 2 ou 3 vezes, com referente, e basicamente na área de infraestrutura, que tinha uns problemas de contratos que eram negativos. Fora isso, eu não me lembro de ter aprovado, fora aqueles que eu solicitei diretamente, Sei. quer dizer,
Eu pessoalmente solicitei, estão inclusive na minha colaboração, mas fora aqueles que eu solicitei diretamente, eu nem tive ciência, nem autorizei nenhum pagamento dos meus diretos, fora 2 ou 3 que eu autorizei o uso de recursos não contabilizados, mesmo quando não tinha recurso em caixa. O que o senhor quer dizer por cento de resultado? Por exemplo, era uma empresa do grupo ou ainda dentro da empresa seria algum setor específico? A maneira que a gente faz, centro de custo é quando você não tem uma receita. Todo lugar que você tem uma receita e custo é centro de resultado. Então, basicamente empresa, a gente chamava pequenas empresas. Então, muitas vezes, por exemplo, se alguém quer fazer um pagamento computabilizado, ele tinha que achar um centro de resultado com caixa positivo para fazer isso. Ou pedir uma autorização para abrir um programa, para abrir um centro de resultado novo, ou para usar o negócio quando era negativo. E como é que funcionava dentro do sistema essa compensação? Porque a geração de recursos, o senhor disse que era lá fora, né? E aqui o pagamento era feito em relação a um projeto aqui no Brasil. Como é que fazia então essa compensação? A gente chamava, era de monta gerencial, não entrava na contabilidade oficial. Ou seja, na hora que a pessoa pedia o pagamento e passava, a pessoal da área financeira recebia informação de que havia sido feito um pedido de pagamento não contabilizado e alocava gerencialmente. No caso seguinte, quem gerava o recurso tinha o benefício fiscal da geração e, portanto, a base de resultados sobre a qual ele é variada era afetada positivamente. E quem usava o recurso tinha que pagar o custo da geração e a base de resultado era afetada. Então, os resultados gerenciais, basicamente todos aqueles resultados que circulavam dentro da organização já continham naqueles números a alocação gerencial dos pagamentos não contabilizados. Então, por exemplo, teve uma outra ação penal que foi julgada, que o senhor tem conhecimento, que consta lá que foram pagos valores a agentes da Petrobras pelo grupo Odebrecht, através lá de pagamentos no exterior. Como é que isso era operacionalizado? A pessoa que fez o pagamento... Seria quem daí o presidente? Seria o presidente o da empresário. construtora? O empresário que acertou. O empresário que acertou o pagamento ligava para a pessoal da equipe de operações estruturadas, ele daria... Mas o empresário que acertou o pagamento seria o que? O responsável pela obra ou responsável pela empresa na qual a obra Pode ser qualquer estava um dos alocada? casos. Eu entendo o seguinte, existem casos em que